esse profetizando, que privilégio estar pregando aqui. Primeira mensagem deste ano. Amanhã eu vou pregar pela primeira vez na nossa igreja, lá domingo, 3 horários, às 9, às 11 e às 8h30. Mas Deus quis que começasse aqui com vocês e é um privilégio. E eu fiquei com o coração, né, sem se ficar queimando. E eu vou pregar a mensagem que a gente vai pregar amanhã lá na igreja. Aí Deus falou, não, tem uma mensagem especial, outra mensagem. E Deus colocou no meu coração a mensagem que eu preguei o último domingo lá na igreja, antes de terminar o ano. É uma mensagem que impactou muito nossa igreja, impactou meu coração. E talvez você também virou o ano, né, de 2025 para 2026 e falou, pastor, nada mudou, umas coisas não se transformaram. Mas nós estamos aqui num dia profético, num dia poderoso. Nós cremos no Senhor, num sábado especial, não é comum o que está acontecendo aqui. Deus já está trabalhando em milagres, já estão se manifestando em áreas que você nem imagina, de forma que você não espera. Amém. E eu vim aqui para dizer para Campinas, para a sua vida, continue. Você pode dizer, eu vou continuar. A palavra de Deus diz que Deus não se alegra daqueles que voltam atrás, daqueles que retrocedem, mas daqueles que continuam, que seguem para o alvo, seguem com seus olhos em Cristo. Diga para alguém, continue, meu irmão. Deus te trouxe aqui para dizer, continue. Não tem nada com parar, com estagnar, com ficar no mesmo lugar, mas é tempo de continuar. E eu quero ler um texto que impressiona muito a minha vida. Tantas vezes que eu já vi pregações a respeito desse texto, mas a palavra de Deus ela vai se renovando todos os dias. Eu quero falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Muitos que já ouviram essa mensagem com certeza. Mas o que acontece antes dessa multiplicação? Sempre tem um antes e tem um depois. Mateus tem uma musiquinha que entrou na série do David Leonardo, lá do documentário, que é antes e depois. E sempre tem um antes e sempre tem um depois. O que acontece antes? Mateus capítulo 14, verso 13. Quero começar lendo essa mensagem para você. Antes da multiplicação dos pães e dos peixes. Sempre tem um antes na minha vida e na sua vida. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, sozinho, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Agora, o que tinha ocorrido? João Batista tinha sido decapitado. Uma notícia terrível tinha chegado aos ouvidos de Jesus. João Batista tinha sido decapitado. João Batista que era amigo de Jesus. João Batista era primo de Jesus. João Batista que era antecessor dele, aquele que veio antes, que veio pregar uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de transformação. Já não estava mais entre os discípulos, já não estava mais pregando a mensagem, mas tinha sido decapitado. E claro que talvez na mente de Jesus, o que ocorreu? Um flashback. Que ele era 100% homem, 100% Deus. Ele já começou talvez a imaginar o que ia acontecer com ele em pouco tempo. A morte na cruz, o sofrimento, todo o que ele ia passar. Como humano, o coração dele também ficou apreensivo, como o meu e o seu fica apreensível. Por isso que Jesus ele não veio simplesmente como Deus na terra, mas a palavra de Deus diz que ele se esvaziou de si mesmo, abriu mão da sua glória, se fez como nós, habitou entre nós, para sentir a minha dor e a sua dor, para sentir aquilo que aconteceria comigo e com você, para sentir a tristeza que eu e você sentimos, para ser decepcionado como eu e você somos decepcionados. E o dia ruim assim, o dia mau, como diz a palavra de Deus, ele chega para todo mundo, não é só para você não, queridão. Não é para quem tem dinheiro ou para quem não tem, porque às vezes a pessoa tem dinheiro, mas tem uma enfermidade que o dinheiro não pode mudar, não pode transformar. Às vezes a pessoa está tudo bem, mas não tem o dinheiro e tem a escassez ali financeira que bate a porta da sua vida. Talvez o casamento está virado de ponta cabeça, talvez um filho está nas drogas. Eu não sei, mas o dia mau ele chega para todo mundo. E o dia mau chegou para Jesus através da notícia a respeito de João Batista. E o coração dele está apertado como o meu e o seu fica apertado. Quem já ficou com o coração apertado aqui? Será que alguém? Só que lá em São Bernardo o pessoal fica com o coração apertado. Meu Deus do céu. Parece que tem um tijolo no coração. Parece que não vai passar aquela agonia, não vai passar aquele dia. E Jesus está
Desse jeito, sabe o que ele faz? Ele se retira. A Bíblia diz que ele vai se retirar em particular, ele vai para o lugar da solidão. Da solidão. Tem hora que eu e você queremos fazer que nem Jesus. Jesus só queria chorar. Jesus só queria ficar sozinho com o Pai, porque ele fazia isso, ele se retirava para orar. Ele se retirava para falar com o Pai. Ele se retirava para falar com aquele que podia transformar todas as coisas sobre a sua vida. E quem não quer ficar sozinho uma hora, não quer ficar com a sua dificuldade, com a sua aflição sozinho. E Jesus fez isso, ele se retirou para desabafar. Ele se retirou para chorar. Porque o dia sobre a vida de Jesus como homem era muito mau. A pergunta é, o que fazer quando a notícia é ruim? É o primeiro ponto dessa mensagem. O que você faz quando a notícia é ruim? Porque a notícia sobre a vida de Jesus é muito ruim. É muito ruim. Mateus 14:14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Porque fofoqueiro não nasceu agora em Campinas, no lado da sua casa, irmão. Um bando de fofoqueiro foi falar que Jesus entrou no barco sozinho. E diz o texto que nós lemos anteriormente que uma multidão, ela foi rodeando a margem até onde Jesus estava. Ele queria ficar sozinho, mas não conseguiu. Ele queria se isolar, ele queria chorar, ele queria ter um tempo dele com o Pai, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Quando ele desce do barco, tem uma multidão esperando por ele. Mas como ele era Deus na terra, ele teve compaixão da multidão e curou os seus doentes. Chega as suas mãos, irmão. Eu quero dizer para você, neste momento de dor, neste momento de angústia, o Senhor não está virado de costas para você, mas Ele tem compaixão de você. O amor dEle é poderoso sobre a sua vida. O amor dEle, a Bíblia diz que nem o amor de mãe se compara ao amor de Jesus sobre a tua vida. Ei, você não está sozinho. O Senhor está vendo cada lágrima, está vendo cada aperto, está vendo o teu coração como está. O Senhor está sobre a sua vida. Aleluia. Chacoalha alguém e diga para ele: o Senhor é sobre a sua vida, meu querido. O Senhor tem compaixão. E neste lugar, neste sábado, há cura sobre a sua vida, há cura sobre a sua família, há milagre sobre este lugar. Tudo dizia para Jesus parar. Tem hora que tudo na nossa vida é para a gente parar. Será que o Senhor não quer que eu pare? Será que o Senhor não quer que eu fique em casa? Será que o Senhor não quer que eu desista desse casamento? Será que o Senhor não quer que eu desista desse trabalho, desta empresa, do meu ministério? O Senhor não quer que desista, mas o Senhor, Jesus, Ele continuou no dia ruim. E a palavra que o Senhor tem para você: não desista, não pare, não mude a rota, continue na visão que o Senhor te levantou, continue no caminho que o Senhor te levantou, continue a fazer aquilo que Ele determinou sobre a sua vida, porque a palavra que foi liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa, ela não muda. A palavra de Deus não volta atrás. A Bíblia diz que o meu plano, o seu plano, ele pode ser vencido, ele pode ser frustrado, mas a mesma palavra de Deus diz que os planos do Senhor, do eterno, a respeito da sua vida, não pode ser impedido, não pode ser frustrado. Aleluia. Oh, quem pode glorificar o Senhor por isso? Porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Jesus entende o seu luto, Jesus entende a sua perda, Jesus entende a sua angústia. Ele entende quando a sua alma está aflita, porque a dele também ficou, porque ele também teve angústia, ele também teve dor, ele também derramou suas lágrimas. Mas pensa como você cura os doentes quando o seu coração está doente. Vou repetir para você: como você pode curar os doentes quando o seu coração está doente? Quem é discípulo de Cristo, tem discípulo aqui de Cristo neste lugar aqui. Jesus fez isso, diga comigo: Jesus fez isso. O coração dele estava quebrado, mas ele estava pronto para orar e para curar os doentes, para orar pelos enfermos. Jesus ficou o dia todo, a Bíblia diz,
orando e curando todos os enfermos e ensinando a palavra de Deus. Diga comigo, orando, curando e ensinando a palavra de Deus. Sem parar, sem parar. Sem parar. É lógico que quando nós perdemos alguém, talvez você tenha perdido um pai, uma mãe, um irmão, um filho, pior ainda. Pessoas são insubstituíveis. Entenda isso, você precisa entender, você vai valorizar as pessoas, que você possa valorizar as pessoas, que você possa amar as pessoas e usar as coisas que o Senhor tem dado para você. Porque pessoas são insubstituíveis na sua história. Não tem como repor essa pessoa que se foi. Mas todo luto tem que ter um fim. Jesus nunca mais veria João Batista aqui na terra. Mas ele tinha uma esperança. João Batista, ele encontraria João Batista na glória, nos céus. Ele tinha essa esperança. Mas o fato que, tirando as pessoas que são insubstituíveis, às vezes nós estamos presos em situações que já morreram faz tempo sobre a nossa vida. Nós paramos diante do dia mau, diante do dia do desafio, diante do dia da dificuldade, diante da decepção, diante daquela porta que se fechou, daquela empresa que não deu certo, daquele relacionamento que foi por água abaixo. Sim ou não? Paramos ou não? A gente fechou a empresa e está chorando até hoje, já fazem 10 anos e não conseguiu seguir em frente. E o Espírito Santo de Deus te diz essa noite, continue, siga em frente. Eu preciso dizer para você, nenhum luto pode ser eterno. Sabe o que pode repetir comigo? Nenhum luto pode ser eterno. Diga assim, é tempo de encerrar ciclos. Não adianta você cantar aquela música chata, adeus ano velho, feliz ano novo. Quem cantou essa música? Cantou, eu sei que cantou, não tem outra. O cara cantou essa música chata. Mas você canta essa música e teu ciclo é o mesmo, você não encerra situações na sua vida, você não consegue ir para frente, você não consegue se levantar. E o Espírito Santo está dizendo para você, ei, chegou o tempo de você se levantar, chegou o tempo de você seguir em frente, chegou o tempo de coisas novas sobre a sua vida, de coisas maravilhosas que o Senhor quer fazer na sua vida. Um novo ciclo começou, um novo ano, mas você tem que apertar o botão de uma nova história que você quer viver em Deus. Você pode perder a alegria se focar só no que falta. Vou dizer para você, você pode perder a alegria se você focar só no que falta. Sabe aquela história do copo meio cheio, meio vazio? Teu copo está meio cheio ou está meio vazio? Está meio cheio ou está meio vazio? Entendeu? O meu está meio cheio. Está faltando um pouco mais para encher, para ficar maravilhoso. Mas você pode olhar ao contrário e falar assim, está meio vazio, está faltando tanta coisa na minha vida. Eu vou te dar um minuto para você levantar suas duas mãos para o céu e começar a agradecer pelo que o Senhor já fez. Pelo que Ele já entregou, pela sua família, pela sua casa, pela sua igreja, pela provisão. Porque até aqui te ajudou o Senhor, como diz a palavra do Senhor. Ei, libere uma palavra de gratidão. Comece a agradecer pelo que Ele já fez. Comece a agradecer pelos milagres. Comece a trazer à memória aquilo que te dá esperança, aquilo que Ele já derramou sobre a tua vida. As portas que Ele já abriu, até que Ele fechou diante de você. Agradeça ao Senhor. Agradeça, porque não adianta você ter virado 2016 se você não consegue virar a página. Bata na mão de alguém e diga assim, vira a página, meu filho. Se você não aceita a situação, você tem que deixar o passado no passado. Diga assim, diga lá, eu vou deixar o passado no passado. Coloca a mão sobre a sua cabeça, eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus, Pai, em nome de Jesus, que as dores do passado não possam mais parar os seus filhos. Pai, que os traumas do passado não possam mais parar os seus filhos. Que as derrotas do passado não possam impedir os teus filhos de viver o novo, Senhor. Que as decepções dos teus filhos não possam impedir, Pai. Que novos relacionamentos surjam, Senhor. Novas pessoas que vão contribuir com o propósito. Vão contribuir com a vida dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, que toda a cadeia do inferno, toda, Senhor, ó Pai, laço satânico que se formou contra os teus filhos não prevalecerá. Porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu vejo a igreja do Senhor neste lugar. Eu vejo o povo do Senhor neste lugar, ó Pai. Toda a magnidade caiu por terra em nome de Jesus esta noite. Aleluia.
Para um pouquinho assim agora, vai, vamos calmar um pouquinho, vamos calmar. Chega de ser tão pentecostal, o que está acontecendo? Fecha os olhinhos assim, ó. Enche o pulmão. Agora solta. Será que você pode agradecer por este ar, por essa vida que está sobre você, pela saúde que o Senhor tem sustentado a sua vida? Onde tem um fôlego tem esperança. Talvez você entrou aqui sem esperança, mas a esperança do Senhor, as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E ela está se renovando sobre a tua história hoje. Isso nos fala de perseverança. 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 O que é perseverar? Perseverar é continuar em meio aos desafios. Eu digo a você, perseverar é continuar diante dos desafios. Jesus não falou que ia ter desafios. Não falou, mas você tem que perseverar, porque Ele venceu e você também vai vencer. Vou falar para o pessoal da direita aqui. Perseverar é continuar mesmo em meio aos desafios. Quem tem desafio aí? Eu tenho desafio, um monte de desafio esse ano. Glória a Deus, que quanto mais desafios eu tenho, mais portas se abrirão, mais milagres acontecerão, porque perseverar é continuar no meio dos desafios. Então parar não é uma opção. Parar não é uma opção. Parar não é uma opção. Jesus não perdeu o foco na missão. Mesmo em meio, talvez, a uma das suas maiores dores, Ele continuou. Ele conhecia João Batista desde o ventre da mãe. Isabel estava grávida ao mesmo tempo. Basicamente ao mesmo tempo. Ele prevaleceu, ele permaneceu firme. Eu estou olhando para pessoas que permaneceram firmes, talvez de um ano de desafio de 2025. Esse teu ano só foi maravilhoso, agradeça ao Senhor, porque foi maravilhoso 2025, amém? Levante suas mãos ao céu, eu quero declarar sobre a sua vida, tem milagres para quem persevera. Onde estão os que vão perseverar aqui? Eu quero declarar só para aqueles que creem, a Bíblia diz, creem nos seus profetas e prosperareis. Tem milagres para quem persevera. Tem respostas dos céus para quem persevera. Se prepare para viver o melhor ano da sua vida, porque aquele que persevera alcança o seu destino em Deus. Diga assim: eu vou alcançar o meu destino em Deus. Aleluia, aleluia. Eu creio nisso. Ponto 2 dessa mensagem. Então, o que fazer com o dia ruim, você já aprendeu mais ou menos. Quem aprendeu? Tem que pegar a palavra, anotar. Lá na igreja a gente pede o pessoal para anotar. Não esquece na outra curva. Aí já não usa nada a palavra, só se emociona, mas não usa a palavra. Não aplica a palavra. Diga para alguém: a palavra é para ser aplicada, meu filho. Você precisa viver a palavra. Você precisa andar na palavra. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra. Você precisa andar na palavra, você precisa viver a palavra. E o ponto 2 é bem importante, porque fala um pouco sobre isso. Fala sobre perspectiva. Palavra bonita essa aqui. Perspectiva. Esse é o ponto 2 da mensagem. Vou falar sobre duas perspectivas desse texto. João capítulo 6, verso 4. A multiplicação dos pães e dos peixes estão em todo o evangelho, mas escolhi misturar um pouco aqui. Diz assim: estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, um dos seus discípulos: onde compraremos pão para este povo comer? Estão no meio do deserto. E Jesus é engraçado, como ele é engraçado comigo, com você. Verso 6, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Para que se ele tinha em mente, para que ele foi botar Felipe à prova? E muitas vezes eu e você somos colocados à prova. Jesus já sabe tudo o que ele vai fazer. Jesus não está confundido no céu, não. Jesus não está preocupado no céu, não. Ele não está perdido a respeito da sua vida, não. Ele sabe o que ele vai fazer. Muitas vezes você que está perdido, ele precisa te colocar para pensar. Ele precisa te ensinar alguma coisa, e aqui ele está ensinando Felipe. E os discípulos, verso 7. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse quantos pedaços? Diga assim: um pedaço. Um pedaço. Felipe está dizendo assim, ó, na perspectiva dele.
Jesus, é impossível. Nós não temos essa grana, mas se nós tivéssemos, não tinha o que fazer, porque Felipe conhecia a área, ele era dali, ele conhecia a região, ele sabia onde tinha os mercados da época, onde ele sabia que não tinha condição nem de comprar se tivesse o dinheiro, era impossível. Então Felipe é aquele que tem uma perspectiva humana, diga comigo, humana. Essa perspectiva que muitos de nós temos, que Jesus ia resolver de uma maneira comum. E essa perspectiva que eu e você às vezes temos, Jesus vai resolver de uma maneira comum. Nós estamos esperando a conta fechar, sabe? Nós estamos esperando o caminho mais provável. E Jesus vai para um caminho improvável, o do sobrenatural, do impossível sobre a nossa vida. E Ele está nos ensinando. E eles estavam na Páscoa, época mais importante para os judeus, libertação através de Moisés. Deus usou Moisés para libertar o povo de Deus. Quem lembra disso, amém? Agora, Felipe, com a experiência que ele tinha de Jesus, ele tinha uma certeza: Jesus não é maior do que Moisés. Esse era o engano dele. Mas Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Ele é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz. Não existe nada impossível para Jesus. Mas Felipe, de tradição de pai para filho, ouvindo a respeito de Moisés, ele falou assim: impossível acontecer alguma coisa aqui. Jesus já tinha curado o dia todo, sim ou não? Na frente de Felipe. Mas multiplicar pão, multiplicar peixe, eu nunca vi ele fazer. Essa é a cabeça. Você pode estar vivendo como Felipe a história dos outros, e é o que ele vivia, a história que era contada. Esse que é o problema de quem não tem experiência com Deus. Esse é o problema de quem não anda lado a lado com Jesus, só tem a história do outro. Tem a história que você ouviu, então você não conhece exatamente o que ele pode fazer, porque você não tem experiência. Levante suas mãos aos céus, eu quero profetizar que o Senhor vai te colocar, talvez no momento de prova, como Felipe foi colocado. Talvez você tenha já está neste lugar da prova, mas o Senhor vai começar a te ensinar a não ter uma história que os outros vão contar, mas a história que Deus vai cravar sobre a sua vida. A história que o Senhor começa a desenhar hoje sobre a sua história. Portas de milagres e sobrenaturais que o Senhor vai começar a abrir a partir de hoje na sua vida. Eu profetizo experiências novas, novo sobrenatural de Deus se movendo sobre a tua vida, que Ele possa te dar uma experiência real daquele que anda com Jesus, daquele que caminha com Jesus, daquele que anda lado a lado com Ele, aleluia. É isso. A perspectiva errada pode roubar um milagre que já está acontecendo. Vou repetir para você, a perspectiva errada pode roubar um milagre que já está acontecendo. Olhando daqui de cima, eu já vejo milagres acontecendo em tantas áreas da sua vida, meu irmão. Nosso Deus é um Deus de milagres. Já está acontecendo, e talvez a perspectiva errada e a falta de fé pode roubar. O milagre já está acontecendo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa incredulidade fecha o coração de Deus. Vou repetir para você, a nossa incredulidade tem o poder de fechar o coração de Deus ao nosso respeito. Quando nós vamos começar a pedir um pouco de fé ao Senhor. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra, que o Senhor possa abrir o seu coração para a fé, possa fechar o seu coração para a incredulidade. Você está num ambiente de milagres, você está profetizando, você não saiu para perder tempo da sua casa, você está aqui onde uma palavra é liberada, você já cantou, liberou palavras, orou, está ouvindo a palavra tantas vezes, que o Senhor possa fechar definitivamente a porta da incredulidade do seu coração, meu irmão. Entenda uma coisa é ouvir sobre milagres, outra coisa é viver milagres, outra coisa é fazer parte do milagre. Vou repetir para você, uma coisa é ouvir sobre milagres, outra coisa é viver um milagre, e outra coisa é fazer parte
de um milagre. E eu creio que você vai fazer parte de um milagre poderoso aqui. E aí vem a segunda perspectiva do outro discípulo que estava na conversa. Vamos falar sobre André. João capítulo 6, verso 8, verso 9, diz assim: outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Para quem é do evangélico há muito tempo, pediu oportunidade. É, André? É uma autoridade. Eu pedi a oportunidade para o pastor Jonathan. Ele é o pastor da casa. Me dá a oportunidade de falar um pouquinho lá. Ele deu a oportunidade. Jesus estava ali, a autoridade máxima estava ali. E ele pede oportunidade. Ninguém pede oportunidade para falar alguma coisa que não é importante. Ainda mais para Jesus. Ainda mais numa cena como essa. Séria. De escassez. De impossibilidade. Ninguém brinca numa hora dessa, sim ou não? Você fica quieto. Entre falar besteira, você fica quieto. E aí ele vai dizer no verso 9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Peixinhos, já comigo, peixinhos. Não são nem peixes, são peixinhos. Ele falou, tem alguma coisa aqui. Mas ele fala na parte final do versículo, mas o que é isso? Para tanta gente. Eu vejo que o menino estava lá, eles usam aquelas roupas compridas, quem já foi para lá sabe. Eu acho que o menino estava na saia do André lá, ei, com a lancheirinha. Eu tenho um lanche que eu trouxe aqui, prevenido, rapaz. Só ele tinha. Prevenido, não é? Quem é prevenido gera milagres. Não é? Quem não está de mãos vazias, gera milagres. Quem não chega na frente de Jesus de mãos vazias, obtém milagres. E ele está lá na saia incomodando. Mas diga comigo, André achou importante falar. Talvez você diga, André está falando quase sem fé. Verdade ou não? Ouvindo o texto, André está quase sem fé. Mas a Bíblia diz que uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode fazer coisas poderosas. Quem tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda nessa noite? Pega suas mãos aos céus, Deus. O Senhor está vendo cada mão levantada, Senhor. Cada coração rendido diante do Senhor, ó Pai. Talvez a nossa fé está como a fé de André. Quase nada, Deus. Essa é a verdade. Muitas vezes nós chegamos diante do Senhor com uma pequena fé, mas tem fé, Senhor. Pai, a Tua palavra diz, ó Pai, que uma pequena fé, Senhor. Pode fazer, ó Pai, mover o sobrenatural. Uma pequena fé tem o poder de mover os céus, Deus. Para que o Senhor possa ativar essa pequena fé no nosso coração nesta noite, Deus. A respeito das coisas que estamos vivendo, a respeito das demandas que temos em nossas casas, nossas empresas, Senhor, em nossas famílias, ó Pai, no nosso coração, em nossas emoções, em nosso, ó Pai, em nosso corpo, Pai, talvez com alguma enfermidade, Senhor, ó Pai, que essa pequena fé, Senhor, possa mover o impossível. Que essa pequena fé possa mover o extraordinário. Que essa pequena fé possa abrir portas inacreditáveis. Que essa pequena fé possa curar, ó Pai, a depressão neste lugar. Que essa pequena fé possa curar, ó Senhor, o câncer. Pai, quantos laudos de câncer além do véu, Pai, o Senhor tem, ó Pai, trocado, ó Senhor, ó Pai, de maligno para benigno, Pai, nós cremos, o Senhor tem feito. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. O Senhor abre portas inacreditáveis. Pai, que os teus filhos, ó Pai, com uma fé quase inexistente como a de André, apresentada diante de Jesus, Pai, possam mover o impossível, possam mover uma multiplicação poderosa. Pai, quando eu olho para Farol, eu vejo, Pai, uma pequena fé que moveu todo este lugar, ó Pai, está irreconhecível, porque é uma pequena fé no coração, Pai, dos pastores desta casa, estão movendo o sobrenatural. Diga ao Senhor, faz milagres, Senhor, tome posse, feche suas mãos, diga, eu tomo posse desta verdade sobre a minha vida, em nome de Jesus. Porque todo pequeno começo diante de Jesus é importante, meu querido. Todo pequeno. Agora, diferente de Felipe, Felipe tinha visto cura, sim ou não? A Bíblia diz que o tempo todo ele viu. Olha como faz diferença. E tem gente que fala assim, não faz diferença eu ir na igreja. Quem já ouviu isso aí? Eu ouvi direto. Fariseu.
Faz diferença estar do lado de Jesus. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Faz diferença. Faz diferença. Faz diferença. Faz diferença. Eu não quero sair deste lugar. Todos os cultos, eu estou lá. 3 cultos, não podia dar para outro pastor fazer. Mas todos os cultos eu estou lá. Faz diferença. Sabe por quê? Você está perto de Jesus, gera experiência. André, na verdade, apresentou João Batista. Apresentou Pedro, que é o seu irmão, a Jesus, na verdade. Primeira pregação do ano, a cabeça embaralha. Misturando todos os personagens já. Mas André vai apresentar, então ele está lá no começo. Felipe não estava lá. André era discípulo de João Batista, entendeu? Na pegada do arrependimento, da loucura, do batismo, do manto, do núbia, do nébias. Estava lá envolvido, tacando o povo na água. Arrependei-vos, dando chicotada em todo mundo, porrada para todo lado de bomba. Era radical o negócio. André estava lá, tinha experiência com Deus. André estava em Caná, Felipe não estava. Olha a diferença que faz. Sabe por que André teve um pouquinho de fé? E a fé vem por ouvir o quê? Vem pelo que você está vendo, pelo que você está ouvindo. O que você está vendo, o que você está ouvindo? Faz diferença. Sim ou não? Ele estava em Caná. Então ele falou assim, Jesus já transformou água em vinho. Será que ele não pode multiplicar uns pãezinhos e uns pães? Você entende como faz diferença? A perspectiva que você tem é de acordo com a caminhada com Jesus. Se você quer um conselho pastoral, caminhe com Jesus com força esse ano, meu irmão. Caminhe com Jesus com força este ano. Para de olhar um monte de palavra na internet de gente que você não conhece. Caminhe do lado dos seus pastores, dos seus líderes deste lugar, sabe? Eu te dou metade dessa internet para você jogar fora e parar de seguir. Sendo simples. Gente que você não conhece, sabe se tem vida com Deus ou não tem. Começa a caminhar com os seus discípulos, com os seus pastores que parecem com Jesus. Caminhe do lado de Jesus. Venha aos cultos, busque a Deus, esteja em todas. O Senhor vai gerar experiências poderosas sobre a sua vida, de milagres, de transformação. Não adianta só profetizar essa semana, tem que profetizar o ano todo. Falei. Nós aprendemos, tempo de caminhada com Jesus pode definir o seu nível de fé. É ou não é? Quero trazer à memória aquilo que me dá. Faz de novo o que se você não viu? Faz de novo o que se você não teve experiência? Quem pode dizer faz de novo? Quem já foi alcançado aí por algum milagre, alguma transformação, alguma porta aberta? Então você tem autoridade para dizer faz de novo, Jesus, faz de novo, faz melhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Não existe nada que Jesus não possa fazer. Me ajuda a pregar, chacoalha o meu irmão aí que está dormindo. Diz para ele assim, não existe nada que Jesus não possa fazer. Agora diz para ele, aponta o dedo para ele, mas ele sempre espera de você. Ele sempre espera alguém com uma fé louca. Quem tem uma fé louca? Eu tenho fé louca, só estou vendo coisa louca. Que acredite pelo menos um pouco assim, faz assim um pouco assim, ó, que nem... Seu salário não é assim não, teu salário é assim, irmão. Aí veio na televisão e falou, o que teu salário, ó, não é? Faz assim, meu salário é assim, ó, em nome de Jesus, profetiza. Começa a dizer um monte de coisa ruim. Tá difícil, vai ficar mais difícil ainda. Tá ótimo, tá abençoado, tá extraordinário, o Senhor tem feito grandes coisas. Começa a inverter esse raciocínio, meu irmão. Isso não é positivismo, não. Há poder nas tuas palavras. Diga para alguém, há poder nas suas palavras, meu irmão. Não sei o que você tem falado, nem está no roteiro da pregação, mas há poder nas suas palavras. Começa a dizer palavras abençoadas este ano. Começa a dizer palavras de fé, palavras de transformação, palavras de cura, palavras de mudança, palavras sobrenaturais. Começa a dizer palavras. Último ponto dessa pregação, já não sei o horário que eu estou. Alguém tem horário? Dá tempo? Ponto 3, dá tempo, João? Amém. Então vou terminar. Ponto 3.
O poder da gratidão. Quem tem gratidão ainda? Tem que ter gratidão aí. O melhor presente que você deu foi para Jesus esse ano que passou? Natal, Ano Novo? Só uma pergunta só. Olha aqui, se você fizer isso, você está com os tomates aqui, ninguém vai atacar, porque eu vou embora. Quem comprou um presente de amigo secreto ou de final de ano para alguém? Levanta a mão aí. Levanta a mão. Não mente não, irmão, que Deus pega, Deus sabe, viu? Agora, quem deu uma oferta generosa de gratidão? Não levanta a mão, não levanta a mão. Isso é entre você e Deus. Lá nós, na Além do Véu, é um costume toda última quarta, último domingo, nós levantamos uma oferta de gratidão. A gente não faz isso todo culto. Nossa igreja é bem tranquila nesse sentido, ensina só a verdade, mas a gente faz uma oferta de gratidão. Porque eu falei, pô, tá errado isso aí. A gente vai dar presente para todo mundo e não faz uma oferta de gratidão. Aprendi lá nos Estados Unidos isso aí, muito bom, né? Na Elevation, quando a gente esteve lá, né? Eles fazem uma oferta de gratidão, meu Deus. E Deus abençoa muito, porque um coração, diga assim para alguém, na gratidão é que nasce a multiplicação. Quem acredita nisso? É a palavra de Deus, eu vou ler daqui a pouco. Então vamos lá, João capítulo 6, verso 10 e 11. Disse Jesus, manda o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar, já grama, né? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E todos se assentaram, eram cerca de 5.000 homens. Então, verso 11, Jesus tomou os pães, deu graças. Ele fez o quê? E deu graças. Então aqui, nunca mais, diz assim comigo, nunca mais eu vou reclamar do que chega nas minhas mãos. Diga assim, nunca mais eu vou reclamar do meu salário. Nunca mais eu vou reclamar de nada. Tem irmã cutucando o marido, não faz isso agora que você vai embora com esse trem para casa. Tem mulher cutucando o marido, não faz isso. Diga assim, se Jesus, que é Jesus, agradeceu, imagina nós. Quem quer ser parecido com Jesus aí? Começa a agradecer. Começa a agradecer. Diga assim, na gratidão nasce a multiplicação. Essa é uma frase que Deus colocou no meu coração. Porque olha só o texto. E os repartiu entre os que estavam assentados. Tanto quanto queriam. O que Felipe disse? Que se tivesse 200 denários de dinheiro, não daria para dar nenhum pedaço. E naquele dia foi inaugurado o rodízio de pães e peixes, meu irmão, aleluia, não faltou, deu quanto eles queriam. Eu quero que você receba essa palavra, meu irmão, na gratidão. O Senhor vai gerar multiplicações poderosas, só quem crê, quem não crê não tem problema. Na gratidão é que o Senhor vai gerar milagres extraordinários. Comece a agradecer, comece a levantar aos céus aquilo que Ele tem entregue sobre a tua vida. Levante a chave do teu carro, a chave da tua casa, levante o olerite do teu trabalho, levante o cartão de crédito, levante o cartão do banco. Comece a agradecer, porque na gratidão nasce a multiplicação, aleluia, glória a Deus. Eu creio. Teve um dia desse, pastor João. Eu preciso contar. Eu não estou na minha igreja, posso contar o que eu quiser. Essa parte boa. Vou falar nem heresia não, fica tranquilo. O livro de acrescentares vai ficar para outro dia. Mas a gente passou por uma reforma muito grande. O pastor João e a pastor Tauana conhecem lá. Foi gasto 5 milhões e 500 mil reais. Nós entramos em fevereiro, mudamos para lá em fevereiro do ano passado. Assinamos o contrato em agosto, tá certo? Do ano retrasado, 24. E começamos a jornada com 800 mil de caixa. E gastamos 5 milhões e meio. E eu me lembro que apareciam algumas ofertas na igreja, irrelevantes para a obra que tinha. Mas toda oferta é importante demais. Porque não é o valor, é o coração que é colocado naquela oferta. E algumas pessoas que podiam bastante, entregavam 30, 50, 100 mil de oferta. E a gente falava assim, simplesmente, chegava no culto, eu não sei pedir dinheiro, sou ruim disso. Aí eu falava, tem 600 mil para pagar esse mês.
E o povo apareceu com 600 mil. Aí teve uma irmã que me ligou: pastor, eu estou dando uma oferta que me custa muito, mas eu sei que é pouco, é desprezível. R$ 1.000. Eu falei: minha irmã, é na gratidão que nasce a multiplicação. Esses dias ela entregou uma oferta de R$ 8.000 e falou assim: pastor, estou entregando porque é na gratidão que nasce a multiplicação. Esses dias atrás, agora ele é lindo, ele é maravilhoso. Agora escuta essa. Pastor, coração de pastor é provado, eu não sei o do Jonathan, o meu é. Pastor administrador de empresa, irmão. Tem um problema com o negócio de faltar dinheiro. Até a inauguração a gente manteve os 800 mil aplicados. Um milagre sobrenatural. Nem mexemos. Foi chegando. Quando inaugurou a igreja, parecia que era só descida, como diz o outro lá. O dinheiro foi sumindo. Em novembro, nós tínhamos 212 mil aplicados para uma igreja que gera uma despesa de mais de 300, de quase 400 mil reais por mês, para manter a igreja aberta. Tem 18 mil metros quadrados. Muita coisa. E em novembro, numa das noites, meu administrador de dia me ligou e falou assim: pastor, vou precisar de aplicar 120 mil. Não entrou não, mas oramos, mas não adiantou nada, irmão. Nada, zero. Vai ter que desaplicar. O que é 90 mil? Se tem alguém administrador, sabe que é loucura. Para uma igreja que gera 400 mil de despesa, ter 90 aplicado, 200 já era loucura. Eu falei: e agora, Deus? Eu sei que nesse dia a gente tem que estar perto de Deus para sentir a glória de Deus. Eu fiquei chateado. Quem ficou já chateado porque não deu certo as coisas? O pastor também fica chateado, que nem Jesus ficou chateado, não deu certo. João Batista. Aí, Jonathan, eu falei assim: agora, como é que vai ser? Chama o Chapolin, quem poderá nos defender? Eu orei. Ai, meu Deus. Liguei para o administrador no outro dia e falei: se desaplica, irmão. Deus é com a gente. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram tudo aquilo que o Senhor tem preparado sobre a nossa vida. E eu entrei num processo, orei ali até 3h30 da manhã. Eu também sou assim, eu oro e esqueci. Falei: amém, irmão. Glória a Deus por isso. Primeira semana de dezembro, né, filho? O administrador mandou uma foto para mim de um dízimo da igreja, de uma pessoa. Eu não sei se para você é dinheiro, para mim é, né? Entrou um dízimo de 200, o mesmo dinheiro que eu tinha aplicado. Quanto eu tinha? 212 mil reais. Ficou 90. Deus, para mostrar que Ele não é Deus de mentira, entrou um dízimo de 212 mil reais na conta. Diz para alguém: teu Deus não é um Deus de coincidência, não tem coincidência não. Ele é um Deus de milagres. Ele é o Deus que prova o seu favor e prova a sua graça. E tudo já ficou mais tranquilo. Levanta suas mãos para o céu. Eu quero profetizar aqui, vai ter nessa igreja aqui pessoas que vão dar dízimos maiores que esse. Sabe por quê? O Senhor vai prosperar aqueles que agradecem, aqueles que têm um coração grato diante do Senhor, aqueles que têm um coração de servo, aqueles que não têm avareza no seu coração. O Senhor está liberando, aleluia, bênçãos dos céus, bênçãos financeiras sobre este lugar. Oh, vai ser testemunho atrás de testemunho. Oh, algo poderoso está acontecendo a partir de hoje neste lugar. Eu estou profetizando, aleluia, que o Senhor fará coisas extraordinárias, milagres poderosos que vão assustar o pastor dessa casa, vão assustar a liderança dessa casa. De tão grande será o derramar da bênção e da multiplicação sobre esta casa, em nome de Jesus. Aleluia. Quem crê comigo? Eu creio. Foi um tempo lá de reforma, foi um tempo de ofertas como a desse menino. O último personagem que eu falo hoje, desse menino. Esse menino que não tem nome. Esse menino que podia ter um coração avarento. Falar assim, como eu conheço muitas pessoas: esse é meu. Isso não é de Deus não, é meu. Eu não vim aqui para falar de oferta, já fizeram oferta. Não tenho compromisso com isso. Eu tenho compromisso com a palavra e com a verdade. Eu preciso pregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, porque o Senhor precisa fazer naqueles que creem, aquele que tiver um pouquinho de fé, sabe? Já o coração aberto para entender o que eu estou falando aqui.
Aquele menino, ele tinha tudo para dar fora. E a Bíblia não diz que André deu um tapa na orelha dele e tomou o lanche dele, não. Não foi isso que aconteceu. Porque de alguns irmãos aqui, Deus tinha que dar um tapa para tomar o lanche. Eu sei como é que é. O Senhor está convertendo a sua mente, seu coração. Está mudando a sua vida. Você precisa entender isso. Ele tinha tudo para ser egoísta, pensar em si próprio. Este ano não é um ano para você pensar em você, mas para você pensar no todo, e principalmente no reino de Deus. A Bíblia diz para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que nós consagramos. Amanhã é um domingo de consagração na nossa igreja. Nós consagramos todos os meses. Janeiro é o mês da amanhã vamos orar de joelho e consagrar o mês de janeiro. Como vocês estão fazendo aqui no profetizando de vocês. Ele podia ter comido o lanche, resolvido o seu problema e ido para casa. Mas ele estava ali na saia do André ali, ó. Ei, eu tenho a solução. Se André teve fé, eu não sei de onde aquele menino saiu, mas a fé dele é inabalável, é poderosa. É poderosa. Porque aquele menino nos ensina que comida é comida. E semente é semente. Diga para alguém, comida é comida. E semente é semente. Enquanto nós temos comido, de vez de consagrar, a Bíblia diz que nós consagramos o nosso dízimo. E todos os 90% é abençoado. Você precisa mudar essa realidade. É uma oportunidade para você mudar essa realidade a partir de agora. Ah, você está falando, pastor, porque você é pastor de igreja. Eu tenho 11 empresas. Não é a igreja que deu um patrimônio. Pode ter certeza disso. Eu muito mais ofertei na igreja do que qualquer outra coisa. Amém? E oferto em igreja em todos os lugares do Brasil. Porque eu entendo que semente é semente e comida é comida. Desde os 15 anos de idade, minha empresa é dizimista, eu sou dizimista, para a glória de Deus. Quer uma chave de mudança? Não fica vendo na internet não, vai para a Bíblia. Quando você dizima, você impede que os devoradores, cortador, migador, e as janelas do céu são abertas sobre a sua vida, amém? Você conhece. Quem está entendendo? Então aquele menino libera a sua oferta de gratidão. O fato é que quem entrega tem um coração agradecido. Quem entrega na mão de Jesus é porque confia que não vai faltar. Diga comigo, quem entrega, vamos lá, quem entrega na mão de Jesus é porque confia que não vai faltar. Erga suas mãos aos céus, eu quero que você entregue não só recursos, meu irmão, mas comece a orar ao Senhor. Deus, que este ano possa ser um ano de entregar, ó Pai, e confiar-se. Pai, que possa ser um ano, ó Senhor, diferente de eu entregar os meus sonhos, os meus projetos, Deus. Oh, Pai, que eu possa entregar a minha vida diante do Senhor, Pai, que possa ser um ano de entregar, porque quem entrega é quem confia, entregar meu filho, entregar o meu casamento, entregar, Pai, as minhas emoções, entregar a minha saúde, entregar, ó Senhor, toda a minha vida diante do Senhor, ó Pai, porque quem entrega confia, quem entrega crê que o Senhor, Pai, vai cuidar de todas as coisas, aleluia, aleluia, aleluia. O fato é que aquele coração de servo resolveu um problema de uma multidão. Tem voluntário aqui da igreja? Tem voluntário? Quem é voluntário aqui na igreja? Deus abençoe, Deus abençoe. Esse é um coração que entrega. Quantas vezes você entrega, chega cedo, vai embora tarde, se dedica. Quando todo mundo está assistindo o culto, sabe, tem gente cuidando dos nossos filhos no Kids. Quando todo mundo está assistindo o culto, tem gente lá no estacionamento entregando, que o Senhor, levante as mãos de novo, que o Senhor recompense a sua entrega, que o Senhor recompense a sua entrega, que o Senhor recompense tudo aquilo que você tem derramado e feito. E se você não é um voluntário dessa casa, que você possa se levantar para ser um voluntário. Tudo que vem para suprir a obra do Senhor, eu tenho conhecido isso, vem de um menino como esse, sabe? Lá na igreja tem muitas pessoas que podem muita coisa, são os que menos fazem. Essa é a verdade, e eu falo para eles. Mas é feito de uma família espiritual, como vários meninos que fazem o seu possível, o seu provável ali, aquilo que eles podem para fazer, que a obra avance, seja com a sua mão, seja com o seu trabalho voluntário. Glória a Deus por isso. O que esse menino entregou é o que você também pode, todo mundo pode entregar aqui, porque não é valor, é fidelidade. Diga fidelidade.
Fidelidade. A fidelidade dele gera um milagre poderoso. Você imagina a alegria daquele menino. Você imagina a felicidade daquele menino. Ei, toda essa multiplicação saiu da minha lancheira. Toda essa multiplicação saiu daquilo que eu entreguei. Tudo o que está acontecendo aqui saiu daquilo que eu fiz. Imagina a alegria daquele menino. Glória a Deus. Na gratidão nasce a multiplicação. Deus não muda quando você reclama, mas você muda quando você acredita e agradece. Diz comigo, Deus, diga comigo, Deus não muda quando eu reclamo, mas muda quando eu acredito e quando eu agradeço. Se coloca de pé do seu lugar. Deixa o resto para outra vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei se você está com a sua família aí, mas se tiver. Agora temos um ar tão especial aqui. Quem é grato por esse ecobrisa aqui maravilhoso? Olha, toda vez que eu venho aqui eu saio suado. Agora eu estou saindo do jeito que eu entrei, irmãos. É na gratidão que nasce a multiplicação, né? Não, né? Tem cadeira confortável agora, tem uns almofadados aí, gente. Ó, quem pode celebrar por essa mudança aí? Tem um kids abençoado. Você é louco. Essa igreja está ficando chique demais, gente. Tem até umas câmeras bonitas. Eu estou até mais bonito na imagem agora, ó. Hã? Ai, você está achando? A transmissão está bombando. É, né? Diga que na gratidão é que nasce a multiplicação. O grande erro é a gente começar a olhar, né, pastor Jonas, para tudo que tem em outro lugar. Não, vamos olhar o que tinha e o que tem agora. Vamos olhar. Eu conheço faz tempo essa casa. E o Senhor tem feito uma obra extraordinária. E tem feito, sabe o que? Através de você. Vocês são essa igreja aqui. Vocês e tantos outros que não estão aqui hoje. São essa família espiritual aqui em Campinas. Que tem sido abençoada e tem abençoado. É isso. Ninguém dá aquilo que não tem. E eu queria que nós agradecêssemos por tudo que o Senhor fez no ano passado. Nós estamos no começo do ano. E agradecêssemos, assim como Jesus, pelo que iria de vir. Quando Ele levanta os pães e os peixes para o céu, e na voz de Jesus já não é mais peixinho, é peixes. Está no texto. Na voz de Jesus o que é diminutivo já vira, já aumenta, cresce. É ou não é? Já virou até tubarão. Nossa, virou. E só para aqueles que têm fé, eu queria que você agradecesse pelo que Ele vai fazer, porque Jesus, Ele agradece. E na gratidão de Jesus ao Pai, uma multiplicação extraordinária. O primeiro rodízio é inaugurado, aleluia. Sabe aquele que você come até não aguentar mais? Daqui de cima eu vejo que tem gente que faz isso. Pelo tamanho, pela força, pela fé. Eu paguei, eu vou comer até o último, 139, pastor, tá louco? 139,90, que os caras gostam de colocar assim, 139 e tal, né? Amém. Eu queria que você orasse pelo que aconteceu em 2025. Talvez nem foi tão bom, agradeça. Porque tem portas que o Senhor fecha, mas Ele também abre portas extraordinárias. Eu queria que minha esposa viesse aqui para a gente chorar junto. É bonita ela, né? Na gratidão que nasce a multiplicação. Eu agradeci ela, nada, veio muita beleza nela e pouca em mim. Graças a Deus. Ela não sabe orar, mas eu sei orar bastante, graças a Deus. Amém. Vamos orar? Quem tem que orar um pouco de fé aí? De verdade, gente, vamos fazer uma oração com força, com os outros, com verdade. Entrega tudo nessa oração. Entrega tudo, vai ser diferente. Sabe? Vai ser diferente porque você tem uma atitude nova. Você tem uma atitude nova. Deus, aqui está, Pai, esta família espiritual poderosa, Senhor. Pai, como famílias, eu agradeço, Pai, tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor derramou, Senhor, neste ano de 2025. Por todas as portas que se fecharam, Senhor. Porque o Senhor não permitiu que elas se abrissem.
por outras extraordinárias que o Senhor abriu, escancarou, Pai, e preparou. Pai, olhando para o texto, eu vejo o Senhor, o Deus encarnado, o Filho de Deus, levantando aqueles pães, 5 pães e os 2 peixes aos céus. E o Senhor, como nós fazemos erradamente, muitas vezes, poderia ter reclamado: o que eu vou fazer, Pai? Como é que vai ser? Como é que eu vou conseguir? Não, mas o Senhor levantou aos céus o que tinha. O Senhor levantou aos céus o pouco que tinha e liberou uma palavra de gratidão. O Senhor agradeceu, Pai, agradeceu. Porque, como Deus, o Senhor sabia que na gratidão nasce a multiplicação, e nós estamos aqui já agradecendo, Pai, pelo que tem em nossas mãos, por todos os talentos que o Senhor depositou em nossas vidas, por todas as portas que o Senhor tem aberto. Senhor, nós te agradecemos pela nossa família, Pai, pela nossa família, Pai, de sangue, nossa família espiritual. Nós te agradecemos pelo ar que nós estamos respirando agora, pela voz que o Senhor nos deu. Pai, debaixo dessa gratidão, desse ambiente sobrenatural, nós já te agradecemos pelo que virá, Senhor, em janeiro. Pai, nós estamos aqui para profetizar, Senhor. Profetizar, talvez como Ezequiel, parece um vale de ossos secos. Nós já estamos aqui. Profetiza, Filho do homem. O Senhor está nos impulsionando a profetizar contra a razão, contra o que vemos. Oh, Espírito Santo de Deus, nós profetizamos, ó Pai, um ano de abundância. Nós profetizamos um ano de multiplicação. Nós profetizamos um ano de vida. Nós profetizamos um ano, ó Pai, de cura, Senhor, ó Pai, física e espiritual. Nós profetizamos, ó Deus, ó Pai, os maiores milagres que já vivemos, ó Pai, na nossa história. Profetizamos as bênçãos sobre as famílias. Profetizamos casamentos abençoados. Profetizamos filhos alcançados pelas tuas mãos. Profetizamos empresas prósperas, portas abertas, clientes, ó Senhor, extraordinários. Profetizamos uma igreja que está avançando. Pai, nós profetizamos, xarabacanta, alaba sobre, andalás, que essa igreja vai dobrar, ó Pai. Dobrar, ó Senhor, ó Pai, o número de membros, ó Pai, neste lugar em 2026. Será um ano da multiplicação. Poderoso, 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 Senhor. Vidas e mais vidas se renderão ao Senhor Jesus. Arabassori andalabra cássia lebacarabassereba sobra. Adabi andalás. Oh, será um ano de correr. Será um ano de correr, de correr, de correr, de correr. Xarabarás. Oh, Espírito Santo.